Sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindas ao seu, ao nosso podcast. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui eu ajudo você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. E no episódio de hoje, quero falar sobre como é que mulheres podem se livrar dos remédios da ansiedade. Como é que funciona isso? Qualquer pessoa que toma medicações, que toma remédios, pode ficar sem essas medicações, pode diminuir a dose, pode acabar de fato se livrando dos remédios, conseguir manter algum tipo de tratamento que não seja o tratamento medicamentoso. Isso é possível? Então vamos lá, se você ficar nessa live, você vai entender melhor o que está por trás de tudo isso, como é que isso pode ser feito, e a depender, óbvio, de cada classe de medicação, dose, tipo de ansiedade, porque cada quadro é individual, ok? E por cada quadro ser individual, é sempre importante a gente diferenciar um quadro patológico de um quadro normal, de um quadro que acontece com qualquer pessoa, que é o caso de quando a pessoa tem alguma ansiedade pontual em um nível ok, que não reflete na vida dela, que não reflete na vida das pessoas ao redor, tá certo? Então, se esse é o seu caso, por exemplo, Fabrício, eu acabei de perder um ente querido. Fabrício, estou lidando com alguma doença grave, um câncer, algum tipo de infecção, algum acidente, e, e por isso eu estou me sentindo mais ansiosa. Gente, situações estressantes na vida, todo mundo vai ter em algum momento. A grande questão aqui é se os sintomas de ansiedade vão se exacerbar ou se eles vão perdurar ao longo do tempo. Ou os dois, que é quando a pessoa tem sintomas intensos e os sintomas intensos duram. Nesses casos, nós temos uma condição médica patológica, um transtorno ansioso. E sim, alguns fatores estressores, eles podem desencadear um tipo de transtorno ansioso. É óbvio que depois de um trauma, depois de uma perda, depois de alguma doença grave, você fica mais propensa a desenvolver um transtorno ansioso. Principalmente se você já lidou com isso no passado, ok? Mas, se você nunca teve um transtorno de ansiedade, nunca teve um quadro de ansiedade, e por algum motivo da vida você está passando por algo agora, pode ser que depois que isso se resolva, também se resolva os sintomas de ansiedade, também se resolva a própria ansiedade. Isso não quer dizer que você não precisa de suporte, não precisa de tratamento. É óbvio que você precisa. Mas a gente tem que entender quadros crônicos, quadros agudos, quadros refratários, né? Aqueles que já foram tratados diversas vezes e ainda assim eles acabam retornando. Quadros nos quais as pessoas acabam tendo crise. Porque, como eu disse, é tudo muito individual. Quando a gente fala de você que está aí do outro lado, me escutando, me assistindo. Porque, óbvio, eu posso, de uma forma mais ampla, trazer um conteúdo que agregue diversos transtornos de ansiedade. E isso funciona, tá certo? Isso funciona. Porque, por exemplo, quando eu falo de transtornos ansiosos, tem um guarda-chuva maior chamado ansiedade. E aí mais abaixo eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho ansiedade social, tenho fobias específicas. Eu posso ir ramificando cada vez mais, entendeu? O diagnóstico específico ele é feito por um médico. Um médico pode ser um médico generalista, um médico psiquiatra, um médico de família, psicólogo, entendeu? Mas é prudente que você passe por um profissional e que você obtenha um diagnóstico adequado. Para que você não fique perdido achando, não, eu tenho, não tenho, mas o meu tipo é esse, o meu tipo é o outro. Tem gente que estudou para isso, que se capacitou para isso. E muitas vezes a gente, quando está no olho do furacão, né, quando a gente está sentindo as coisas, muitas vezes nós temos uma visão deturpada. É uma visão diferente de quem olha de fora. Por isso que é necessário a atuação de profissionais da saúde. Porque o profissional da saúde, ele não está enviesado. Ele está com o olhar dele limpo.
Entendeu? Agora o paciente não. A pessoa que sente os sintomas não. Ela até acha que, não, mas eu entendo, eu me conheço, eu isso, eu aquilo. Tudo bem, tudo bem. Mas um bom profissional, ele vai conseguir te auxiliar melhor, ele vai conseguir te guiar melhor, ele vai conseguir fazer um diagnóstico adequado. Isso é importante, tá certo? E por que é que eu fiz essa introdução toda antes de falar sobre remédios, antes de falar sobre as medicações? Porque justamente não é a maior parte das pessoas, das mulheres que sofrem com ansiedade, que necessitam fazer uso crônico de medicações, uso crônico de remédios. Porque, como eu disse, transtorno ansioso, sintomas ansiosos, boa parte das vezes eles são pontuais, eles se resolvem conforme a gente consegue readequar a perspectiva acerca dos gatilhos ou mesmo remover possíveis gatilhos e a pessoa ela vai melhorando até que chega um ponto que essa mulher consegue de fato se livrar da ansiedade, entendeu? Então isso é importante vocês terem em mente, tá? Que boa parte dos casos, medicação pode ser uma solução temporária, não necessariamente uma solução definitiva. Mas Fabrício, tem casos que a mulher precisa usar remédio pro resto da vida? Tem, tem. Da mesma forma que existem casos, por exemplo, de anemias crônicas que a pessoa precisa usar suplemento pro resto da vida. Então tem casos de depressão, de ansiedade, que vai ser necessário a medicação mesmo. Mas esse uso crônico, definitivo, ele tem que ter as devidas ressalvas. Tem que ser muito bem analisado, muito bem diagnosticado e acompanhado. Não basta você, uma vez algum médico me passou uma receita e aí eu fico renovando a receita e nem passo por uma consulta de reavaliação. Não, isso não é adequado. Entendeu? É preciso sim, de tempos em tempos, ter uma reavaliação, de tempos em tempos, averiguar como é que está a sua situação emocional para ver se de fato precisa continuar tomando a medicação ou na dose que está, ou a classe que você utiliza, entendeu? Então, boa noite a todo mundo que está aí acompanhando, o pessoal do YouTube, do Instagram, do Facebook. Estamos ao vivo aqui em plano feriado de 15 de novembro. Boa noite, Fabiana, Cláudia, quem mais? Valkyria. Tentando ler do Instagram, a letra fica um pouquinho menor, mas vamos lá. E aí o que que acontece? Voltando aqui, sobre a questão dos remédios. Vamos lá, a mulher teve diagnóstico de um transtorno ansioso, o médico passou, julgou necessário passar um medicamento. Só que qual que é um dos maiores problemas que a gente acaba encontrando? A falta de segmento. Como assim, Fabrício, a falta de segmento? Sim, a falta de segmento. É quando a pessoa passa com o médico passa um remédio e ela nunca mais vê esse médico. Aí ela já chega em um outro médico e assim, vou falar um segredo para vocês. Médico geralmente não gosta de ficar mexendo na conduta de colega. Por quê? Porque assim, quando você pega um paciente que ele já tem um histórico, mas você não sabe desse histórico, e esse paciente muitas vezes não traz isso da forma mais clara possível para você, é complicado você simplesmente tirar o remédio, trocar o remédio, diminuir o remédio, entendeu? Então, por isso, sempre que você for em um médico diferente, que não foi aquele médico que prescreveu as medicações inicialmente para você, lembre-se, leve um histórico, mesmo que seja uma coisinha que você escreveu, que você fez ali, ó, eu comecei a tomar esse remédio em setembro de 2021, nessa dose, desde então a dose aumentou, e aí associou um outro remédio que aí foi trocado. Por quê? É importante. É importante o médico atual saber do seu passado medicamentoso, saber por que foi prescrito, por quem foi prescrito, em que situação foi prescrito. Porque senão não dá para se livrar de fato das medicações. A gente não tem como trabalhar. Na verdade, tem, só que fica mais complicado um pouquinho. Entendeu? Outro ponto. Outro ponto. Sintomas. Eu não tenho como ficar mexendo na dose de medicação ou na classe do remédio da pessoa que está com sintomas exacerbados. Entendeu? No sentido de tirar. Porque, por exemplo, se chega uma pessoa, uma paciente, ela toma medicações para ansiedade, mas ela está tendo sintomas ansiosos, ela está manifestando sintomas ansiosos. Muitas vezes, vai ser preciso uma troca de dose, uma troca de classe ou uma associação
Por quê? Porque senão a pessoa ela vai estar com sintomas tomando remédio. E olha que contra-intuitivo isso. Poxa, você está tomando a medicação e você está ansiosa. Não, gente, isso não pode existir. Até existe em períodos de adaptação. Mas de tempos em tempos você precisa ter uma reavaliação, porque senão vira hábito, vira costume, vira piloto automático. Ah, por que você toma esse remédio? Ah, porque sim. Mas você tá bem? Ah, não tô. E aí, qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso, entendeu? Mas beleza. Vamos partir do pressuposto que você está bem. Fabrício, eu estou, ó, zerada de sintomas. Eu tomo uma medicação ou várias medicações, mas eu tô bem. Não tenho ansiedade, não tenho crise de ansiedade, tá tudo certo na minha vida. Pratico boa parte dos fatores protetores. Lembra de outras lives que eu falei sobre os fatores de risco e os fatores protetores? Fatores protetores são aqueles que te protegem contra os sintomas de ansiedade, como por exemplo, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, bons relacionamentos, boa perspectiva para com a sua própria vida. Se você está extremamente protegida, você consegue olhar para a tua vida e perceber que está tudo correto. Tem vários fatores protetores. Ah, eu pratico atividade física, eu como dentro da dieta, meu sono é bom, meus relacionamentos são bons, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu tomo remédio. Talvez essa seja uma possível janela para ter uma diminuição das doses, certo? Para ter uma desassociação das classes. Fabrício, posso fazer isso sozinha? Não. Tá bom? Não indico. Porque se você fizer sozinha, se você tentar tirar a medicação sozinha, se você tentar diminuir a dose por conta própria, pode até dar certo. Mas na maioria das vezes vai dar errado. E por que eu falo que vai dar errado? Porque existem alguns protocolos, tá, gente? Existem algumas coisinhas que nós temos que levar em conta. Como, por exemplo, o tempo que essa pessoa, que você, no caso, está sem sintomas. Entendeu? Não adianta, por exemplo, você chegar, você já toma remédio há 2, 3 anos. E aí você tá bem há 2 semanas. Eu não posso chegar e tirar o seu remédio, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Eu vou estar prestando um desserviço, porque se já é uma pessoa que já está medicada, então não. Nesse caso, a gente tem que aguardar mais um tempo antes de mexer, tá? E mesmo naqueles casos que a pessoa já está bem há bastante tempo. Ah, Fabrício, faz um ano que tá tudo certo, que eu tô na mesma dose, que não muda nada, que tá tudo bem com a minha vida. Beleza. Nesses casos, a gente pode até pensar em fazer alguma alteração. Mas eu tiro o remédio de vez? Assim, um dia você dormiu, acordou, tomou todos os remédios e no outro, pá, zerada. Também não, tá bom? Por quê? Porque, primeiramente, deve haver uma diminuição de dose. E não pode ser uma diminuição brusca. Por exemplo, eu tomo uma dose. Gente, é só para exemplo, tá bom? Não estou falando que é o caso. Tomo uma dose de 100 miligramas da medicação X. Não vou nem falar nome de medicação para ninguém ficar aí achando que eu estou orientando alguma coisa nesse sentido. Quer dizer que do nada eu posso partir de 100 miligramas para 10 miligramas? Não, porque é muita diferença de dose. Como se você tomasse 10% da dose total. Então, primeiro, você vai desescalonando. Muitas vezes é óbvio que na farmácia nem sempre vai ter a quantidade da dose para fazer o desmame, só que o profissional vai conseguir te auxiliar. Então, às vezes, o que acontece? Esquemas que funcionam bem. Doses alternadas. Então, um dia a pessoa toma a dose cheia, no outro dia ela toma metade, no dia toma a dose cheia, no dia... entendeu? E isso fica por um tempo. Ou ela faz uma diminuição de degrau. Né? Ela fica uma semana com a dose, uma semana com outra dose e vai diminuindo. Só que, lembrando, tudo isso com acompanhamento médico, tudo isso a pessoa mantendo os sintomas, tá? Porque, por exemplo, se você sentir que eu comecei a diminuir a dose e os sintomas voltaram, eu piorei, ou tive um colateral. Novamente, a gente tem que dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Porque o maior intuito aqui é te manter bem. E se o seu bem está às custas de uma medicação momentaneamente, ok, ok, não se sinta mal por isso, tá certo? Não se sinta mal por isso. Os remédios, eles existem por algum motivo.
Por isso que eu falo, repito e bato na tecla. Tem que ter uma análise do panorama da sua vida. Se você está tendo, de fato, fatores protetores o suficiente. Se o seu diagnóstico não é um diagnóstico que foi identificado algum problema ali bioquímico, algum problema a nível neurológico, algum problema a nível que você precisa ficar, de fato, com os remédios. Entendeu? Porque nesses casos aí, não dá nem para suspender. Beleza? Vocês estão me entendendo? Vamos ler aqui alguns comentários. Meu problema é esse. Cada vez o médico troca a medicação e não consigo tomar nenhum. Ó, vamos lá. Se o médico troca a medicação e você não consegue tomar nenhum, você não consegue por quê? Porque você tem algum colateral, porque você não quer, porque você não pega o remédio. Mas a gente precisa saber o porquê você não consegue tomar, porque eu sabendo o porquê por trás disso, ó, falando muito por, né? A gente passa a entender qual vai ser o modus operandi para que você faça o tratamento. Entendeu? Porque se foi prescrito uma medicação e aí você não fez o uso da medicação, não fez o uso da forma correta, então não adianta a gente achar que o tratamento ele não funcionou, tá? Vamos ver aqui. Vânia falou, muitas pessoas não tomam com medo dos efeitos. Você está correta, você está corretíssimo, Vânia. E é por isso que aí eu não posso falar pelos outros médicos, posso falar por mim. Nas raras vezes, e como eu disse, eu normalmente é muito difícil eu começar passando medicação. Medicação é a exceção, não é a regra. Tanto que qual é o grande lema aqui desses canais? É se livrar da ansiedade sem remédios. Porque as coisas que eu ensino aqui, eu não estou passando receita. Eu não estou falando, use esse remédio. Não, eu estou ensinando formas que você pode usar para poder melhorar os sintomas da ansiedade, se livrar da ansiedade sem as medicações. Mas voltando, todo médico tem que explicar os possíveis colaterais, o período de adaptação, em quanto tempo o paciente pode ou não esperar algum tipo de melhora. Porque senão acontece isso, gera insegurança. E você acaba não querendo fazer o tratamento por medo. Entendeu? Então é importante que o médico te informe isso. Boa parte das medicações para depressão, para ansiedade, elas não funcionam de imediato. Elas têm um prazo de maturação, digamos assim, para o seu organismo começar a sentir os efeitos. 1 semana, 2 semanas. E aí o que acontece? Às vezes o médico vai, passa um remédio, o paciente toma um dia e ele não sente nada. Na verdade, ele sente colaterais. Sente dor de barriga, sente sono, ele acha às vezes que o sintoma piorou. E aí o que o paciente faz? Para de tomar o remédio. Entendeu? E isso é complicado, porque isso acontece muito. Acontece muito. Então, ó, uma orientação para você que é paciente. Para você que tem ansiedade, toma remédio ou já foi prescrito remédio. Toda vez que o médico te passar alguma medicação, você vai perguntar algumas coisas. Você vai perguntar quanto tempo essa medicação demora para fazer efeito. É imediato? Em 1 semana? Em 2 semanas? Em um mês? Por quê? Porque isso alinha as suas expectativas quanto ao funcionamento dessa substância no seu organismo. Segunda pergunta. Você vai perguntar quais são os colaterais mais comuns. Para você já ficar preparada. Entendeu? Porque é muito ruim você ser pega de surpresa. Você vai começar a tomar um remédio e do nada você desmaia. E eu falo isso porque já aconteceu comigo. E olha que eu sou médico. Médico também vai no médico. Então, eu fui no médico uma vez por outros problemas, né? Quando eu tive ansiedade, eu não tomei remédio. Consegui me livrar da ansiedade sem medicações. Isso muito antes de eu sequer ter formado em medicina. Mas essa é uma outra história que eu já contei algumas vezes, mas não é o momento. Caso você queira saber um pouco mais, futuramente eu vou fazer uma outra aula sobre isso, né? Mas voltando, eu fui no médico por problemas neuropáticos, né? Problema de dor, de nervo, porque eu tenho algo chamado síndrome do desfazedor torácico. Ou seja, do meu lado direito, tem uma parte aqui no meu pescoço que ela comprime os nervos, entendeu? E aí eu sentia formigamento, sentia dores, era muito complicado. E aí eu fui no médico e ele me passou um remédio. Na verdade, eu já tinha me automedicado por ter entendimento da doença, né? Só que ainda estava com alguns sintomas e eu decidi, por enquanto, dar uma parada
e me consultar para poder ver se ia ter uma troca ou coisa desse sentido. E ele me passou um remédio. E eu tomei. Só que no que eu tomei esse remédio, eu comecei a sentir tontura. E eu desmaiei no chão. E eu suspendi de imediato, porque foi um colateral muito grande. E aí, ó, uma outra questão para vocês. Se um remédio você toma e você tem um colateral muito forte, algo assim que não dá para lidar, uma coisa é, eu tive uma dor de cabeça. Eu tive uma dor de barriga. Tive um pouquinho de tontura. Mas assim, eu desmaiei. Não, começou a aparecer bolinha no meu corpo todo, fiquei toda empelotada, tive febre. Nesses casos, quando é um colateral muito severo, a partir do uso de alguma medicação, você suspende e informa o seu médico, tá? Passa num retorno. Por quê? Para readequar e para ver se de fato aquele colateral era mesmo da medicação. Entendeu? Então, primeira questão é justamente essa: você saber o tempo que aquilo vai fazer efeito no seu organismo. A segunda é saber quais os colaterais mais comuns para que você esteja preparada. A terceira, que já não é perguntar, né, é você observar, a partir do momento que você passa a utilizar a substância, se houve algo de diferente no seu organismo. Entendeu? Por quê? Quando você vai passar uma medicação para o paciente, normalmente eu oriento, né, e eu creio que outros médicos façam, ou deveriam fazer isso também, o paciente já fica preparado. Em alguns casos, o médico orienta, você não pode dirigir, você não pode mexer com peso, porque pode dar um pouquinho de sono, porque pode dar um pouquinho de letargia, entendeu? E aí você já fica preparada, tá certo? Já fica preparada para aquilo, caso aquilo aconteça. E toda medicação, conforme você vai tomando, os colaterais eles tendem a diminuir ou sumir. E aí tem um período ali de tolerância também. De tolerância. E se você passa por ele, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá? O importante é que ele haja nos sintomas que você está sentindo. Vê aqui. Gicicleide. Magnésio é bom para o desmame dos remédios de dormir? Vamos lá. Primeiro eu precisaria saber quais são os remédios de dormir. Mas tem alguns que são utilizados, né? Que o pessoal normalmente passa, principalmente os benzodiazepínicos, que aí tem clonazepam, lorazepam, bromazepam. Tem vários, né? Esses que terminam em pan. E tem também, por exemplo, outros da classe de hipnóticos, que são os Zolpidem, né? Mas o que acontece? Remédios para dormir, beleza. Eles podem até ser prescritos, utilizados, porque depende muito do porquê você não está dormindo. Mas a principal coisa que deve ser levada em conta em relação ao sono chama-se higiene do sono. Que é um assunto que eu já bati na tecla em vários episódios aqui. Quem tiver a quantidade de horas que estão sendo dormidas, a qualidade do sono e a regularidade. Horário para deitar e horário para acordar. E aí, antes do horário de dormir, a gente enxerga o que acontece. Se você está se expondo a luzes, se você está sendo estimulada, como por exemplo, assistindo filme, série, TV, novela, está mexendo no celular ou não, se você se alimentou em grande quantidade ou não. Por quê? Tudo isso pode contribuir para um sono melhor ou para um sono pior. Então, toda pessoa que quer desmamar de algum medicamento para dormir, essa pessoa ela precisa estar bem com a higiene do sono. Ela precisa estar indo dormir no horário, ela precisa não estar se alimentando em grande quantidade, não estar se expondo a telas ou a luzes muito fortes, porque tudo isso joga contra ou a favor, caso você esteja fazendo da maneira certa. Então, se você não tem uma boa higiene do sono e você tira a medicação, você não vai dormir, não vai conseguir, tá? Agora, se você tem uma boa higiene do sono e você vai tirando aos poucos a medicação, a tendência é que você consiga dormir. E sim, você pode utilizar de alguns suplementos ou de alguns fitoterápicos para te auxiliar nisso, que seriam menos danosos ou menos pesados para o seu organismo. E o magnésio é um deles, né? O magnésio é bom, sim. Ele pode auxiliar. Lembrando, ele não vai ter o mesmo efeito que um remédio, porque magnésio é um mineral, um suplemento. Ele tem um efeito ali no sono, mas ele não vai ter o mesmo efeito que algum medicamento mais pesado. Ok? Então, isso é importante também. Você ter esse alinhamento de expectativa. Tá certo? Porque senão, às vezes a pessoa sai daqui da live, vai querer suspender o remédio hoje, tomar magnésio e achar que vai acontecer a mesma coisa. Não vai.
E é por isso que eu falo, todo desmame, todo desescalonamento deve ser feito aos poucos e com acompanhamento. Nunca de forma sozinha, tá? Nunca de forma independente. Ah, eu vou tirar, eu vou fazer. Porque, como eu disse, a chance de dar alguma coisa de errado é muito grande, tá bom? É muito grande. Olha aqui. Eu tomo clonazepam e estalopram, mas mesmo assim não ando bem. Eu tinha muito medo também de tomar por causa dos efeitos, mas agora não fico sem tomar. Ó, sobre tomar remédios e não estar bem. Lembra que eu falei no início da live que é normal qualquer pessoa ter momentos na vida de dificuldade, de estresse, de desafios? A pessoa que toma medicação não é diferente, tá? Então, mesmo que você esteja medicada, tranquilo e tal, se algo acontece na sua vida, você pode ter os efeitos, entendeu? Então, vamos supor, tem uma pessoa que sofre com ansiedade. Vamos inventar um nome fictício, que é a Maria. A Maria toma remédio para ansiedade faz um ano. E ela tá bem. Não tem sintomas, tá tudo certo, não tem crise, e tá tudo certo na vida dela. E aí, de repente, ela passa a sofrer um pouco mais de estresse no trabalho, porque começaram a demitir as pessoas. E a Maria, ela fica com medo de também ser demitida. E aí, mesmo tomando os remédios, ela fica um pouquinho ansiosa. Mas você entende que qualquer pessoa no lugar da Maria, independente de tomar o remédio ou não, também ficaria ansiosa. Fabrício, quer dizer que eu tenho que conviver com ansiedade? Não, estou falando isso. Falando isso para você entender gatilhos. E aí, o que é que você tem que levar em conta? A intensidade dos sintomas e se eles vão continuar mesmo que passe os problemas. Então, por exemplo, uma coisa é você ficar um pouquinho ansiosa. Ah, não, realmente, poxa, meu emprego, as pessoas estão sendo demitidas do trabalho, estou um pouquinho ansiosa. Mas tranquilo, estou vivendo a vida, o resto é tudo normal. Outra coisa é, a sua vida para por causa daquilo, você passa a ter todos os sintomas que você tinha antes, pensamento acelerado, palpitação no peito, angústia, crise. Você passa a ficar com insônia, não consegue dormir, não consegue comer, sua vida para. Aí não. Aí é patológico. Aí você precisa passar pelo médico novamente. Tá? Para ele reavaliar se ele vai alterar a sua dose, se ele vai mudar as classes. Entendeu? E mais importante que tudo isso é você prestar muita atenção se você está fazendo tudo aquilo que tange em relação aos fatores protetores. Fatores protetores, tá bom? Atividade física, boa alimentação, bom sono, bons relacionamentos. E evitando fatores de risco. O que são fatores de risco, Fabrício? É tudo aquilo que aumenta o risco de você desenvolver ansiedade ou sintomas de ansiedade. Fatores de risco. Uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Álcool, cigarro, drogas proibidas, qualquer coisa nesse sentido, aumenta o risco de ansiedade. Ponto. Indiscutível. Entendeu? Você ser sedentária. Então, por exemplo, eu tenho uma vida super produtiva, trabalho muito bem, dou muito bem com meu marido, com meus filhos, mas eu sou sedentária. Eu não faço uma caminhada. Isso é fator de risco para ansiedade? Ah, Fabio, mas eu não gosto. Não importa se você gosta ou não. Já está mais provado e comprovado pela ciência que tem inúmeros artigos, inúmeros capítulos de livro que falam você ser uma pessoa ativa fisicamente te protege e não é só contra a ansiedade, é contra qualquer problema emocional, é contra qualquer problema cardiológico. Então, busque ser uma pessoa ativa. Bom, nem que seja uma simples caminhada 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Nem que seja você fazer um pouquinho de academia. Qualquer coisa é melhor do que nada. Certo? Porque tudo isso é como se tivesse uma balança invisível, né? De coisas jogando a seu favor e jogando contra você. E a nossa vida é mais ou menos isso. A gente está ali no meio, tentando balancear as coisas para que a gente não sofra. Ou sofra o menos possível. Tá bem? Então, remédio é um assunto complexo. Complexo. Mas se eu pudesse botar aqui algumas palavras, para você se livrar dos remédios, é, você precisa aumentar, maximizar e potencializar todos os fatores protetores possíveis. E olhar para o outro lado da balança, que são os fatores de risco, e diminuí-los ao máximo. Entendeu? E a partir do momento que
você tá equilibrada. Equilibrada não, né? Porque aqui, na verdade, é um desequilíbrio, né? Porque a gente quer mais coisas boas e menos coisas ruins. A partir do momento que tem esse desequilíbrio bom, né, pendendo para fatores positivos, e que você está sem sintomas por muito tempo, no mínimo 6 meses, no mínimo, tá? No mínimo sem manifestação de sintomas graves exacerbados. Aí você vai ter que ir no médico, independente de ser o médico que faz o seu acompanhamento ou não, e você tem que expor isso para ele. Você tem que falar: ah, doutor Fulano, doutora Ciclana, doutora Beltrana, eu estou bem há mais de 6 meses. Na minha vida, eu estou conseguindo fazer tudo certinho. E eu gostaria de parar de usar a medicação. Você pode me auxiliar no desmame? Você pode me orientar se é possível? Como é que eu faço? Para que eu não faça sozinha, para que eu não faça de forma errada? E a partir disso, após uma conversa, e quem vai saber disso é o profissional que está do outro lado, é iniciado esse processo. Entendeu? Não pode ser uma coisa abrupta, uma coisa que você fez do nada, uma coisa não pensada, que isso pode te gerar colaterais, isso pode te gerar mais sintomas, pode te gerar efeito rebote, certo? Então, todo e qualquer desmame medicamentoso, desescalonamento medicamentoso, para quem já toma, já faz uso de remédio, precisa ter um acompanhamento. Um mínimo de acompanhamento, e você precisa estar sem sintomas antes. Não adianta você querer cortar o remédio que você já toma. Ah, eu vou trocar por um chá natural que vai dar tudo certo. Não vai. Ó, escuta o que eu tô te falando. Normalmente não vai. Entendeu? É muito perigoso fazer isso de forma direta, de forma abrupta, sem orientação. E aqui, ó, prestem atenção. Eu tô falando para as pessoas que já fazem uso de medicamento há muito tempo. Tá bom? Que isso fique muito claro. Vamos ver aqui. Sinto dores nos joelhos, pernas, pés e não tem remédio que passe. A Fátima falou isso daqui. Ó, também tema de uma outra live, mas que eu vou puxar rapidinho a informação só para você entender. Todo sintoma que é físico, presta atenção, físico, dor de cabeça, dor no corpo, dor no pé, na perna, no joelho, nas juntas, eu só vou atribuir esses sintomas para a ansiedade quando eu excluir as outras causas prováveis, entendeu? Então, se eu tô tendo dor na junta, né, nas articulações, tá complicado, tá dolorido, tá difícil, e eu já acho que é ansiedade sem ter averiguado outras possibilidades antes com o meu médico, tá errado, tá bom? Por quê? Porque dor articular, principalmente quando a gente fala dor no joelho, dor na perna, dor no pé, tem algumas outras causas mais prováveis, como por exemplo problemas ortopédicos. Às vezes você pode ter algum problema ali na articulação, algum problema de lubrificação, alguma subluxação, alguma coisa que um ortopedista pode te auxiliar melhor. Às vezes, você pode ter algum problema circulatório, que aí um cirurgião vascular, um angiologista, vai saber também te auxiliar melhor, um médico de família vai conseguir fazer um diagnóstico, entendeu? Às vezes você pode ter algum problema reumatológico. Quem nunca aí ouviu falar, eu tenho reumatismo, entendeu? Então, é importante que outras causas sejam excluídas. Porque senão você fica tratando a ansiedade, achando que é a ansiedade que está te gerando todas essas dores, e nem sempre é. Certo? Como eu disse, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é um só. Tá tudo misturado. Mental, emocional, físico, tá tudo aqui. E uma coisa afeta a outra. Beleza? Então é importante. Teve dores? Dores físicas? Vamos investigar a origem dessas dores antes de atribuí-las simplesmente à ansiedade. Ok? Para que não haja um subdiagnóstico e um tratamento errado, um tratamento inadequado. Vamos lá. Vamos ler aqui o resto dos comentários. Já estamos caminhando para o fim. Fico observando a falta de conhecimento das pessoas. Aqui em minha cidade, o número de pacientes só aumenta. Pois é, e isso temos percebido. Temos percebido aí um aumento
no quesito emocional mesmo, né? Pessoas com mais ansiedade. Vocês sabiam que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? Olha que loucura, né? A gente mora no país mais ansioso do mundo. E aqui eu tô falando de diagnóstico. Porque tem pessoas que não foram diagnosticadas e têm ansiedade. Que coisa, né? Então a gente tem que rever alguns conceitos de vida mesmo. Porque existem porquês, né? Existe algo por trás de toda essa ansiedade. E aí é o momento da gente parar e refletir acerca da nossa própria vida, muitas vezes. Inclusive, é isso que eu faço no método da FM. Para quem não sabe, eu tenho um método online no qual eu auxilio mulheres a se livrar da ansiedade sem remédios, entendeu? Então, é um método online que ele tem uma linearidade, ele tem início, meio e fim, e que ele é aplicado de forma individual, porque a mulher vai conseguir colocar a própria vida dentro daquilo que eu ensino. E aí, no fim das contas, se ela fizer tudo direitinho, muito provavelmente ela vai conseguir se livrar da ansiedade, entendeu? Então, quem tem interesse, no momento as vagas são fechadas, né? Até porque eu preciso acompanhar essas mulheres. Mas quem tiver interesse é só ficar de olho nas redes sociais que provavelmente no próximo mês, em dezembro, eu vou abrir novas vagas, tá? Então é importante para você aí que quer buscar uma forma de conseguir se livrar com auxílio da ansiedade, entrar no método da FM, tá bom? Se você quiser tirar alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de tema, pode estar enviando aqui nos comentários ou no chat do inbox, né, aqui das redes sociais, tem Instagram, Facebook, YouTube, que ou eu ou alguém da minha equipe vamos estar coletando essas informações. Afinal, esse tema de live aqui, como mulheres podem se livrar dos remédios da ansiedade, foram sugestões que eu recebi de vocês, tá bom? Foram sugestões que eu recebi de vocês. Então eu fico muito agradecido por quem acompanha aqui ao vivo, também por quem acaba assistindo depois, que eu sei que tem muita gente que acompanha, mas não consegue estar no horário das lives, porque normalmente eu faço à noite, né? Eu faço à noite. E aqui em Cuiabá, que é onde eu moro, é 1 hora antes. Então para algumas pessoas acaba ficando tarde, tá bom? Mas então muito obrigado a todo mundo que participou. Vou ver aqui os nomes do Facebook. Fabiana, Cláudia, Simone, Patrícia, Jucicleide, Vânia, Fátima, Magnólia, Márcia. Muito obrigado a todos pela participação. Pessoal do Instagram, não consigo ler o nome porque fica muito pequenininho. O celular tá longe. É que eu dou um zoom aqui na minha cara, né, mas os nomes ficam muito pequenos. Respondendo a última dúvida aqui da Márcia. É normal, às vezes, sentir o coração bater errado. Sentir na garganta. Sinto tipo uns socos na garganta do nada e passa. Márcia, pelo que você tá me descrevendo, parece angústia. Não tô falando o que é, tá? Tô falando que pela descrição é o que parece. E angústia pode ser um sinônimo de ansiedade, um sintoma de ansiedade. E se isso persiste, por muito tempo, é bom passar um profissional, tá? Para avaliar o teu caso. Não sei se você faz uso de remédios ou não, mas não é bom ficar sentindo esse sintoma, beleza? Agora, se for dor no peito, né, no tórax, aí tem que fazer exame. Tem que ir no médico urgente fazer exame. Eletrocardiograma, para verificar, para descartar qualquer possibilidade cardíaca, tá? Nunca buscar diagnóstico, orientação só na internet quando você sentir sintomas agudos, certo? Aqui a gente traz um conhecimento para vocês aplicarem na sua vida, para vocês aprenderem, mas a gente tem que ter também a questão do bom senso sempre, tá? Sempre, pra gente não sofrer depois. Fez todos os exames do coração, não apareceu nada de errado, tudo certo. Primeiramente, parabéns, né, por ter feito os exames, que é o correto mesmo, tá certo. Agora, segundo, se foram excluídas as causas cardíacas, né? Ah, eu senti esse sintoma, fiz os exames cardíacos, não deu nada. Então a gente pode começar a pensar em algo emocional, mas que você precisa investigar com o médico que te acompanha, ok? E ver a necessidade de um tratamento, de um acompanhamento, beleza? Mas tudo que eu falei aqui na live, principalmente dos fatores protetores, se aplica para você. Buscar olhar para tua vida e ver quais são as coisas que estão sendo feitas da maneira correta, as coisas que estão sendo feitas da maneira inadequada, para você poder alinhar ao máximo isso e conseguir diminuir esses sintomas, ok?
que é muito importante mesmo. Sensação de angústia é uma coisa muito ruim e desconfortável. Eu sei porque eu já senti, certo? E é basicamente isso que você descreveu. É uma coisa que meio que mistura coração com garganta, fica meio apertado, é meio esquisito, certo? Mas é isso. Esse é o fim da live. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.